Olá, meu nome é Paula e seja bem-vindo e bem-vinda ao canal Curiosidades Históricas. E hoje eu vou falar sobre a Revolução Constitucionalista de 1932. Venha comigo. Antes eu peço que você deixe seu like e se inscreva no nosso canal. Causas da Revolução de 1932. A Revolução de 1930 depôs o presidente Washington Luiz e impediu a posse do paulista Júlio Prestes, levando Getúlio Vargas ao poder. Embora tivesse perdido sua hegemonia política, os paulistas apoiaram Vargas com a esperança de que ele convocasse eleições para a Constituinte e para o presidente. No entanto, o tempo passava e isso não acontecia. Os paulistas ficaram incomodados com isso porque Vargas havia retirado os governadores dos estados e nomeado interventores próximos a ele. O que eles queriam era ter o direito de eleger o próprio interventor, o que aconteceria apenas com a conclusão da nova Constituição. Resumo da Revolução Constitucionalista de 1932. Para muitos historiadores, o termo revolução para o movimento constitucionalista de 1932 não é o mais adequado. Isso porque foi um movimento planejado pelas elites, cabendo melhor o termo revolta para descrevê-lo. A revolta que ocorreu no estado de São Paulo contra o governo de Getúlio Vargas foi uma resposta paulista à Revolução de 1930, a qual acabou com a autonomia dos estados garantidas pela Constituição de 1891. Combates militares. Os paulistas esperavam o apoio de Minas Gerais e do estado do Rio Grande do Sul. No entanto, ambos os estados não aderiram à causa. Em pouco tempo, São Paulo, que planejava uma ofensiva rápida contra a capital, se viu cercado de tropas federais. Assim, apelaram à população para doarem ouro a fim de comprar armamentos e alimentar as tropas. No total, foram 87 dias de combates, de 9 de julho a 4 de outubro de 1932, sendo os últimos enfrentamentos ocorridos 2 dias depois da rendição paulista. Em 2 de outubro, na cidade de Cruzeiro, as tropas paulistas se renderam ao líder da ofensiva federal e no dia seguinte, 3 de outubro, assinam a rendição. Consequências da Revolução Constitucionalista. Foi registrado um saldo oficial de 934 mortos. Embora estimativas não oficiais reportem até 2.200 falecidos. Apesar da derrota no campo de batalha, politicamente o movimento atingiu seus objetivos. A luta pela Constituição foi fortalecida e, em 1933, as eleições foram realizadas, colocando o civil Armando Salles como governador do estado em 1935. Igualmente, em 1934, foi reunida a Assembleia Constituinte que faria a nova Carta Magna do país, promulgada no mesmo ano. Esta seria a mais curta das constituições que o Brasil já teve, pois foi suspensa com o golpe que instituiu o Estado Novo em 1937. Até hoje, o 9 de julho é uma data comemorada por todo o estado de São Paulo e lembrada em diversos monumentos. O obelisco do Ibirapuera, em São Paulo, por exemplo, é o monumento funerário do movimento e abriga os restos mortais daqueles que morreram na Revolução. Ali também estão os corpos de Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. Contexto político. Antes da Revolução de 1930, o Brasil vivia a chamada República Velha, um período de domínio político das oligarquias agrárias. A ascensão de Vargas ao poder marcou o fim desse sistema e o início da Era Vargas, caracterizada pelo governo centralizador e autoritário.
Influência da crise de 1929. A crise econômica mundial de 1929 teve impactos significativos no Brasil, especialmente no setor cafeeiro, que era a base da economia paulista. A queda do preço do café no mercado internacional afetou diretamente os cafeicultores, aumentando as tensões sociais e políticas no Brasil. Ações do governo provisório. Após assumir o poder, Vargas adotou medidas autoritárias, como a extinção dos órgãos legislativos, a censura à imprensa e a nomeação de interventores nos estados. Essas ações geraram insatisfação entre as elites paulistanas, que viam seus interesses ameaçados. A aliança dos paulistas com outros estados. Embora Minas Gerais e o Rio Grande do Sul não tenham aderido diretamente à Revolução Constitucionalista, houve apoio moral e simpatia por parte desses estados. Além disso, alguns ex-combatentes da Revolução de 1930, como o general Miguel Costa, juntaram-se aos paulistas na luta contra Vargas. A mobilização feminina. A Revolução Constitucionalista de 1932 também contou com a participação ativa das mulheres, que se envolveram nas ações de arrecadação de fundos, na prestação de cuidados médicos aos feridos e no apoio logístico às tropas. Essa participação feminina foi um marco importante para a época. Estratégias militares. Durante a revolta, os paulistas adotaram estratégias como a criação de trincheiras, barricadas e o uso de táticas de guerrilha. Apesar da inferioridade numérica e bélica, conseguiram resistir por mais de 3 meses antes de se renderem às forças federais. Legado da Revolução Constitucionalista. Embora tenha sido uma derrota militar para São Paulo, a Revolução Constitucionalista de 1932 teve um impacto significativo na história do Brasil. O movimento contribuiu para a redemocratização do país e para o fortalecimento da luta pela elaboração de uma nova Constituição. Reconhecimento dos heróis. Além do obelisco do Ibirapuera, outros monumentos e praças em São Paulo homenageiam os heróis da Revolução Constitucionalista. O túmulo do soldado constitucionalista, no cemitério do Araçá, é um local de visitação e reflexão sobre o movimento. Embora a Revolução de 1932 tenha sido uma derrota militar para São Paulo, politicamente o movimento alcançou seus objetivos. A luta pela convocação de eleições e por uma nova Constituição foi fortalecida. Em 1933, as eleições foram realizadas e Armando Salles se tornou governador do estado. No ano seguinte, a Assembleia Constituinte foi reunida e promulgou a nova Constituição do Brasil. Infelizmente, essa Constituição foi suspensa em 1937, com um golpe que instaurou o Estado Novo. Se você ficou interessado ou interessada em saber mais sobre a Revolução Constitucionalista de 1932 e outros momentos históricos do Brasil, não deixe de conferir nosso canal aqui no YouTube. Aqui você encontrará conteúdos detalhados e informativos sobre diversos temas históricos. Inscreva-se agora mesmo e não perca nenhum vídeo. Junte-se a nós nessa jornada de conhecimento. E até lá!